Salmo de número 8. Salmo 8, nessa noite. Glória a Deus, né? Salmo 8, vamos estar lendo nesta noite, vamos estarmos, estar louvando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscita-te força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas estabeleceste, que é o homem que deles se lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Glória a Deus, né? Quão magnífico é o nome de Jesus. Aleluia. Se você não teve oportunidade de tirar do seu coração uma palavra de agradecimento pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida, por essa oportunidade de estar aqui para cultuar a Deus, para louvar, engrandecer e bendizer o teu santo e sublime nome. Esse é o momento. Ainda que você já tenha feito, nada é demais para Deus. É importante você reafirmar. Dizer: Senhor, tudo que eu te falei hoje de manhã é verdade. É do fundo do meu coração. Aleluia. Glória a Deus. É importante nós sempre lembrarmos que o Senhor é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele nos fez pouco pequeno que Deus, mas Ele nos deu autoridade. E a autoridade que o Senhor nos deu, ela foi constituída nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar tendo uma palavra de oração nesta noite. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos estar abrindo este culto, com uma palavra de oração. E dentro dessa palavra de oração, quero estar aproveitando e orando pelo presidente Wesley, que perdeu o seu pai hoje. E vamos orar para que o Senhor pode, o coração dele, os filhos, toda a família. É um dia diferente, na vida dele. Escolhemos estar aqui, louvando o Senhor. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, nós, Senhor, lhe agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, de louvar
poderosa, Senhor. E hoje estaremos fazendo o segundo elo, Senhor, nesta noite. Oramos a Deus que o Senhor mantenha, continua, Senhor, a cada momento, cada dia, no controle, Senhor, de todas as situações. Seja, Senhor, com a tua igreja, com os que estão aqui, com aqueles que estão vindo. Ó Deus, que nessa noite nós possamos louvar, engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Possamos também ser ministrados, ó Deus, nesta noite pela tua palavra, o qual, Senhor, creio que já tem preparado o coração, a palavra, para ministrar sobre nós aqui hoje. Pai, eu aproveito esse momento para orar, juntamente, Senhor, com o presbítero Wesley, dentro desse quadro que mencionamos, Deus. Conhece toda a causa, toda a situação. Pedimos que o Senhor vá, Senhor, de encontro a Deus, a estes corações, Senhor, mais próximos, ó Deus, desta situação, abençoando também, Senhor, os familiares dele, ali, Senhor, em Rondônia, Pará e também outras partes do Brasil. Ó Deus, traga o consolo e bálsamo, Senhor, sobre a vida dele. Pai, que nesta noite nós possamos louvar, exaltar, Senhor, o teu santo nome. E que aqui nesse recinto só haja lugar para um Espírito, e é o Espírito Santo de Deus. E que aqui no nosso meio, Senhor, tu podes, ó Deus, mudar a tristeza e a alegria de te servir, a alegria de estar na tua presença. Nós oramos, exaltamos o teu nome e te pedimos, sede conosco, Senhor, agora e sempre. Aquele que concorda, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Reino feminino estará louvando ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Para nós é motivo de grande alegria estar na presença do Senhor, adorando e exaltando o nome dEle, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória, aleluias. Vamos louvar ao Senhor com esses hinos. Adore com tua alma, com teu espírito. Aleluias, porque o Senhor merece o melhor de nós. Mesmo nos momentos de tristeza, de dor, nós temos que louvar. Amém? Aleluias. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor vai abrir caminho para você passar. Como Ele fez com aquele povo ali, Ele vai fazer na tua vida também. Se for possível, Ele vai abrir até o mar para você passar. E do outro lado você irá cantar o hino da vitória, como fez ali Miriam, que dançou na presença do Senhor. E também você vai cantar o hino da vitória. Aleluias. Distante eu te vi, parada à beira do caminho.
Senhor. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, meu Deus. Glórias, aleluias. Oh Deus, queremos estar junto de Ti, meu Pai, nesta noite. Queremos, meu Pai, se prostrar diante do Senhor, aleluias, glórias. Oh Deus, Tu és fiel em nossas vidas, aleluias. Aleluias, Pai. Glórias, aleluias. Aleluias, glórias. Continue adorando o Senhor. Junto os seus braços, junto dos teus pés, junto dos teus olhos, junto do teu cheiro, quero estar mais perto. Eu quero te abraçar. Meu amor é eu quero mergulhar em mar. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti. Tocar em ti, ficar a ti, estar em ti. Chegar a ti, chegar a ti, chegar a ti. Tocar em ti, viver a ti, estar em ti. Chegamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Queremos nos prostrar diante de Ti, meu Deus. Aleluia, meu Senhor. Santo, santo, exaltado é o Teu nome, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Feche os seus olhos neste momento e vamos fazer um momento de oração, amém? Hoje é quarta-feira da vitória. É um dos dias que nós separamos para estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Pai, nessa campanha, mas também é um dia de oração, de muita oração. Nós estarmos orando, intercedendo um pelos outros, amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando, vamos fazer um clamor ao Senhor, para que o Senhor Deus possa alcançar
aquele que se encontra triste, aquele que se encontra à busca de uma bênção, de um milagre, aquele que se encontra enfermo, amém? Aquele que precisa de um milagre. Feche os seus olhos e vamos fazer um clamor ao Senhor. Soberano Deus, Deus de Israel, muito obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te damos graça por esse grande privilégio de estarmos aqui na tua santa casa, meu Senhor. Sabemos, ó Deus querido e amado, ó Pai querido, que muitos gostariam de estar aqui, Senhor, e não pode. Ó Pai querido, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, a chuva de bênção sobre a tua igreja. Bênçãos espirituais, Senhor. Que o Senhor venha derramar a tua Shekinah no meio da tua igreja, a tua glória, meu Deus. Que o Senhor possa ir ao encontro, meu Senhor, Jesus querido e amado, desse coração nesta noite, Senhor. Oh, aleluia. Esse coração contrito, Senhor. Esse coração aflito, meu Deus. Esse coração, Senhor, que tem colocado causas diante de Ti, que somente o Senhor tem poder para solucionar. Somente o Senhor tem o poder para resolver, meu Pai. Nós cremos no Teu mover, Senhor. Nós cremos no Deus que nós servimos, um Deus que levanta do Teu trono e erga as mãos para aquele que clama, para o Teu povo que tem buscado com todo o coração, de toda a sinceridade. Ó Jesus querido e amado, erga Tuas poderosas mãos, Senhor, Pai querido, sobre a Tua igreja, meu Deus. Vai tocando, Senhor. Vai, Senhor Jesus querido e amado, Pai, derramando bênção, Pai, sobre a Tua igreja, meu Pai. Oh, Pai querido, bênção, Senhor, especiais, bênção do trono, dos céus, oh, aleluia. Bênçãos espirituais, Senhor Jesus. Vai renovando a Tua igreja, Pai. Vai, Espírito Santo de Deus, derramando, Senhor, sobre a Tua igreja. Oh, Pai querido, vai derramando alegria, Senhor. Vai derramando, Pai querido, Pai amado, soberano eterno Deus, o som, Senhor. O som de alegria, meu Pai. O som de certeza, Senhor, que estamos te servindo, que estamos olhando para o alvo que é Jesus. A certeza de saber, ó Pai, que o dia da manhã nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos ao Teu lado, nós estaremos te glorificando, te honrando. Pai querido, nós estaremos, ó Pai, frente a frente, Pai, face a face com o Senhor. E dizendo, santo, santo, santo és Tu, ó Deus. Pai, esse é o desejo do nosso coração, é o prazer de servirmos a Ti. Sabemos, ó Deus, que nessa terra, Pai, nós teremos aflições, teremos momentos, ó Deus, de tribulações, de angústias, mas o que alegra a nossa alma, Senhor, é a certeza que iremos estar contigo, ó Deus. Te pedimos, ó, cantarabalaze, cantarabas, que o Senhor possa derramar sobre a Tua igreja, Pai, a Tua bênção, Senhor. Uma bênção tão, uma bênção especial sobre a Tua igreja, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa alegrar o coração do Teu povo, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Toca nesse coração, ó Pai. Toca, Pai, nesta vida, Senhor. Vai ao encontro dessas pessoas, ó Pai, que nos assistem neste momento. Que eles possam sentir o Teu toque, Senhor. Sentir a Tua presença, Deus. De saber que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor, Pai querido, Pai amado, tem zelado, Pai querido, pela nossa vida, Pai. Pai, abençoa o Teu povo que tem clamado por uma bênção, Pai, em nome de Jesus Cristo. Opera um milagre, Senhor. Haja, Pai, onde nossos braços não alcançam. O Senhor tem poder para alcançar, Deus. O Senhor tem poder para agir no impossível, Pai. Te damos graças, ó Deus. E te pedimos, Pai, continua com o Teu povo, com a Tua igreja, meu Senhor. Abençoando, meu Deus. Fortalecendo, renovando as forças, a fé. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Renova-nos a cada dia, Senhor. A cada amanhecer, Pai. Senhor, renova nossas forças, ó Deus.
Em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que as nossas causas, o Senhor conosco, que o Senhor tem cuidado. Sabemos que as nossas causas, que o milagre, que a bênção que temos entregado em tuas mãos, o Senhor tem cuidado. E o Senhor é maior do que todos os problemas, ó Pai. Meu Pai é o Todo-Poderoso que tem poder para jogar por terra todo laço, toda fúria, todo plano do inimigo contra nossas vidas. Em nome de Jesus, somente o Senhor tem o poder de decretar a nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre a sua vida, a sua vitória, a vitória do Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Como estamos recebendo então, missionária Conceição, nessa noite, né? Amém? Vamos recebê-la aplaudindo a Jesus, né? É mais do que, acho que os irmãos já até desconfiaram, né? Que ela que está encostada aí há muito tempo e tal. E, então hoje já vamos começar a campanha, vamos começar com ela. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu sentia no meu coração que eu ia pregar hoje, porque ele disse que ia chamar aqui de surpresa a cada irmão, mas o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que hoje eu ia pregar. E olha que eu cheguei atrasado, peço perdão para os irmãos, perdão para a igreja, que eu fui resolver uns problemas, que eu estou mudando de casa, fui resolver o problema da casa. Cheguei lá, estava uma bagunça, tive que esperar o homem vir com o contrato para arrumar as coisas. Acabei me atrasando um pouco, mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Para concluirmos mais um elo da nossa campanha, segundo elo da nossa campanha, nós cremos que o Senhor está no controle, que Ele nunca saiu do controle. Amém? Não importa por tamanho da luta que passamos por ela, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem tudo escrito, e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que sentem só um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos estar lendo a palavra de Deus, eu quero ser fiel ao tempo que nos foi dado. Mas eu quero, estar dando um pequeno testemunho aqui rápido. Quero agradecer as orações das irmãs, Estivemos aqui orando um dia, eu, a pastora Margarete, a missionária Silvana, mais uns irmãos aqui. Eu estava pedindo oração por uma amiga minha, que a médica tinha dito que ela estava com câncer e que tinha que retirar o tumor, e era um tumor. Ela deu quase certeza que era um tumor cancerígeno. E nós ficamos muito preocupados, muito tristes, porque ela tem toda a responsabilidade da casa, tem criança pequena, o esposo está enfermo também. E eu cheguei na pastora e falei, pastora, me ajuda em oração, vamos orar pela minha amiga. Mas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o caroço foi removido e foi decretado que é benigno. Amém? Então, eu creio que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Ele sabe como trabalhar, amém? E quando eu disse que o Senhor nunca saiu do controle, Ele nunca sai mesmo. Não importa por onde, as lutas que nós estamos passando, mas o Senhor, Ele tem estado no controle. Dou graças a Deus por essa oportunidade de estar na presença do Senhor, amém? De estar aqui nessa tribuna, dando graças a Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, porque nós não podemos, waste time, como diz meu filho, nós não podemos perder tempo. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 14. Nós estamos falando sobre unção nesses tempos, estamos na campanha da unção, e nós cremos que nesse tempo o Senhor tem unções, diversas para derramar na vida da igreja dele, amém? O Senhor sabe onde e como cada um de nós precisamos ser fortalecidos, onde Ele precisa trabalhar. Se nós confiarmos e buscarmos, Ele é fiel para cumprir. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Todos encontraram? Antes de ler o versículo 14, eu quero ler aqui do 1 até o 3. Não, do 1 até o 2. Depois nós vamos ler o versículo 14. Vou esperar os irmãos encontrarem para nós podermos ler juntos. Amém? Amém, irmãos? Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso.
E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Até aqui. Agora vamos ler lá o versículo 14. O versículo 14 do mesmo capítulo. Amém? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou limpa, pura como a de uma criança. Alguns irmãos têm a versão diferente, fala a carne se tornou purificada como a de um menino ou de uma criança, amém? Os irmãos podem estar sentando em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero fazer uma oração nesse instante. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar comigo, amém? Senhor Deus Pai, bendito Santo, em nome de Jesus, nós queremos te render louvores nessa noite, Pai. Sim, Deus, e como nós temos crido, e como eu tenho orado e pedido ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a palavra do Senhor possa ser explanada nessa noite e possa ir de encontro aos corações e fazer aquilo que ela veio para fazer, Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que através, ó Deus, dessas comunicações que nós temos, a pessoa, Senhor, longe, do outro lado do mundo, talvez precisando de um milagre, Pai. Talvez precisando de uma cura, precisando de uma purificação, precisando de uma unção nova. E nós cremos que o Senhor é Deus em todo lugar, em toda parte, para operar grandemente, não só aqui, Senhor, nesse espaço físico, mas muito longe, Senhor, além das fronteiras. Nós cremos que o Senhor pode entrar em cada lar, em cada casa, em cada ambiente, em cada família, e onde for necessário que o Senhor trabalhe. O Senhor trabalhará, porque assim nós cremos, e assim se fará, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu estava lendo, né, esse título aqui que me foi dado para trazer uma mensagem nessa noite. Eu estava lendo, ontem à noite eu estava meditando quantas qualidades nós encontramos nesse príncipe do exército da Síria, né? A palavra de Deus diz aqui que ele era grande diante do seu Senhor. Ele era um homem que tinha acesso ao rei. Ele não precisava ninguém introduzi-lo. Ele tinha acesso ao rei. Então ele tinha algumas regalias, né? E a palavra de Deus diz assim que ele era um varão valoroso. Ele era lutador de guerra e ele venceu os inimigos para a Síria. Então ele ganhou um respeito da sociedade. Mas um pouquinho mais adiante a palavra de Deus diz, porém, leproso. Né? Um porém aí na vida de Naamã que com certeza o incomodava muito. Né? A gente sabe como que é a história da lepra, como ela se manifestava e como agia as pessoas que estavam com essa enfermidade. Eles não tinham acesso às outras pessoas, eles eram isolados e viviam afastados até dos seus familiares. Só que Naamã não era assim, por ele ter essas regalias. Nota-se quando você lê o texto que ele não perdeu o cargo dele de chefe. Embora leproso, ele continuou chefiando o exército da Síria. E eu tenho para mim que esse homem tinha maior vergonha, porque é uma vergonha, né? Naquele tempo, a pessoa ter essa enfermidade. Mas ele tinha a sua veste posta, ele tinha suas condecorações, e ele tinha sua honra. Né? Honra essa que o homem tinha dado a ele. Só que havia um porém aqui na vida de Naamã. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele era um homem que se prostrava diante de deuses estranhos. Ele se prostrava diante das idolatrias daquele povo. Mas havia um Deus que conhecia Naamã. Interessante. Naamã não conhecia o Deus Todo-Poderoso, mas Deus o conhecia. Quando eu disse para os irmãos que Deus está no propósito em todas as coisas, ele nunca saiu do controle, aí a gente pode ver o trabalhar de Deus. Imagina vocês, Naamã, um homem que tinha que chegar, dar ordem e dividir pessoas e colocar na frente de batalha, porém, um homem que tinha que se cobrir, que tinha que se esconder, que era humilhado. Né? É uma situação difícil de se ver. Mas a gente vê aqui que essa menina, como nós lemos aqui, que estava ali na Síria, que foi levada como escrava, ela foi usada por Deus dentro da casa de Naamã. Por que a gente vê isso? Porque Deus, quando ele quer usar uma pessoa, ele não importa se é um escravo, ele não importa se é uma pessoa lá da rua. Não precisa ser uma pessoa que está aqui ouvindo a palavra de Deus todo dia. Mas se Deus tem que mandar uma mensagem para você, ele manda. Se Deus tem que salvar uma vida, ele envia alguém. Deus ainda usa pessoas, Deus ainda precisa de nós. Né? Porque se ele quisesse, ele fazia assim um estalar dos dedos, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano. Mas ele ainda usa pessoas e ele precisa de mim e
Ele precisa de você. Quando nós nos dispomos a estar na presença do Senhor, Ele começa a dar para nós, como se diz, limites, né? Até aqui você vai, até aqui você pode, até isso você faz. Muitas vezes o Senhor fala coisas e manda a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. E a gente não gosta de falar. Mas muitas vezes é preciso falar. Nesse caso, nós vimos aqui que a serva da esposa de Naamã, a escrava que foi levada de Israel, ela foi usada por Deus para dar uma mensagem do evangelho dentro daquela casa, para falar do poder de Deus, para falar de um Deus que Naamã não conhecia. Agora imagine vocês, Naamã já tinha gastado, eu creio, todo o dinheiro, muito dinheiro com isso, porque ele era um homem rico, poderoso. Ele tinha procurado os melhores médicos. Ele tinha ido em rituais, eu creio, de magia, com seus sacrifícios, com seus deuses. Mas nada resolvia o problema de Naamã, porque era uma doença que não tinha cura. Era uma enfermidade que assolava a carne daquele homem. Então, quando a escrava ou a serva da esposa de Naamã falou para ele desse Deus, foi uma esperança que nasceu no coração dele. Ora, se existe essa possibilidade, eu vou atrás, eu vou buscar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que com a nossa bênção, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás. A gente tem que acreditar. Porque Naamã não conhecia esse Deus. Ele sabia que não tinha remédio que o curasse na terra. Ele sabia que não tinha magias que o curasse, porque se estivesse, ele já teria sido curado. Porque a gente sabe que ele tinha muitos deuses naquela terra. Mas ele ainda tinha uma esperança e ele foi atrás dela. Por isso que eu digo para nós estamos em campanha, vem para mim, vem para você essa palavra. Nós temos que ir atrás da nossa esperança, aquilo que nós cremos, aquilo que nós buscamos. Nós precisamos perseverar por ela. Não importa quantos dias, né? Quantas campanhas, porque aqui nós vemos. Nós lemos aqui no capítulo, no versículo 14. Naamã ele saiu e foi para o rei de Israel. Ele levou cartas do outro rei. Ele foi vestido oficialmente, porque ele foi falar com o rei. Imagina vocês que esse homem chegou lá todo bem vestido, todo fardado, né, com seu chapéu, com as suas medalhas, com suas condecorações, porque ele é um homem de guerra. Nós lemos aqui que ele é um homem que vencia as batalhas. Então, quando ele chega lá diante do rei, quando aquela carta chega diante do rei de Israel, o rei rasgou suas vestes. Ele já pensou, esse outro rei vai procurar guerra comigo, porque como que eu vou curar uma lepra? Se ninguém cura lepra, como que eu vou curar uma lepra? Ele está buscando ocasião para arrumar uma guerra contra o meu país, contra o meu povo. Só que ali existia um homem que conhecia Deus, que ele disse, não, deixa ele vir. Eles dizem, deixa ele vir aqui, eu vou mostrar para ele, vamos mostrar para ele que há Deus em Israel. E a palavra de Deus diz assim que esse homem chegou ali. Chegou na porta, mas o que aconteceu? Ninguém saiu para atender o homem. Ele era poderoso, era suposto ter uma comitiva recebendo ele. Ele esperava por isso. Ele era um comandante, ele era forte, ele era conhecido. Mas ele recebeu uma mensagem. Olha, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ele ficou indignado. Oh, cadê a recepção, não é verdade? Eu sou um homem que tenho posse, eu sou um homem que tenho nome, cadê a recepção? Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera e do jeito que a gente quer, né? Então ele recebeu aquela mensagem e ele foi indignado para o Rio Jordão. Só que tem uma coisa, ele não foi sozinho. Imagina vocês aquele homem chegando lá, primeiro ele teve que tirar uma medalha, tirar outra medalha, tira o casaco, tira o cinto, né? Tira as condecorações dele. Ele teve que se humilhar. Ele teve que se humilhar para receber a cura dele. Ele teve que descer as águas do Rio Jordão. E a gente sabe, a palavra de Deus diz que era um rio sujo e barrento. E as margens do Rio Jordão eram um rio perigoso. O que esse homem, humanamente falando, ia tirar ali? Mas você sabe por quê? Porque Deus quis mostrar para ele, sabe o quê? Que as bênçãos de Deus não dependem do lugar onde você está, depende de Deus, o Todo-Poderoso. Porque ele mesmo reconheceu, olha, se eu estivesse lá em Damasco, os rios de Damasco são os rios tão bonitos, tão bons, por que eu não mergulhei lá então não fui curado? Só que a gente sabe que Deus, ele não precisa de ambiente preparado. Quando ele quer falar com alguém, ele não precisa de lugar bonito. Sabe que a gente quer mudar, a gente quer estar num lugar melhor? É para o nosso próprio conforto. Deus não está nem aí para isso. É para o nosso próprio conforto, sabia? Porque Deus, ele opera aqui, porque ele já operou, ele continua operando aqui muitas vezes. Nesse lugar simples e pequeno, porque já operou na minha vida. Eu sei que já operou na sua vida também. Deus já fez milagre aqui nesse lugar e ele continua fazendo.
Amém? Nós vamos mudar, amém, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor continua operando, porque o Senhor opera em nós. Em nós, quando nós botamos no nosso coração uma coisa, quando nós decidimos, eu vou receber a minha bênção. Deus, irmãos, sempre está disposto a derramar unção na nossa vida. Ele sempre está disposto a nos abençoar, sempre. Você sabe por que eu não recebo a bênção do Senhor? Ou talvez você não recebe? Porque nós não humilhamos como devemos humilhar. Porque não tiramos, como digo, uma condecoração. Porque nós não tiramos, digamos, uma medalha. Nós não tiramos... Medalha essa que pode ser um orgulho, pode ser uma entrega, pode ser um choro na presença do Senhor, né? Pode ser um derramar na presença do Senhor. O Senhor não resiste um coração quebrantado. A palavra de Deus diz isso. Diz isso. Porque se nós pedirmos com fé e acreditarmos e não acontecer, então para nada vale aqui. Está escrito que Deus não resiste um coração quebrantado. E Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Agora imagine vocês quanta lição a gente pode tirar, né, desse texto. Imagine Naamã um mergulho, ele levanta dali, a pele dele continua leprosa. Mas eu creio que quando ele levantava, de algo o Senhor o curava. Né? Algo saía da vida dele, talvez o orgulho estava sendo curado. Naamã mergulhava mais uma vez, tá aí, talvez o Senhor curasse a arrogância. Né? Naamã mergulhava, outra vez a lepra estava aí. Mas aí já tinha o Senhor trabalhado mais no interior daquele homem. Outra enfermidade que nós não vemos, talvez pior do que a lepra, ali o Senhor já teria curado. É um processo, Naamã passou por um processo. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa na casa do Senhor, a gente quer que a mudança da pessoa seja assim de rápida. E se a pessoa tropeça, a gente já, oh my God, meu Deus, estava ali, não sei o que, estava... Mas é um processo, o Senhor não deixou de trabalhar. O Senhor não deixou de fazer aquilo que Ele tinha. E tudo tem o tempo de Deus. Nós temos que perseverar. Precisamos perseverar. Imagina Naamã no terceiro mergulho, sai de lá e aí está a lepra. Se ele quisesse, ele ia embora. Não, vou sair daqui, estou mergulhando aqui à toa para nada. Mas ele se submeteu, ele se humilhou, ele desceu. Umas águas sujas e barrentas, para quê? Porque ele precisava de uma cura. Porque ele precisava de uma libertação. Ele precisava ser um homem honrado. Mas um homem honrado de dentro para fora. Ele precisava se sentir honrado. Não um homem que tivesse as honras daqui da terra, superficial, mas tivesse que viver escondido e envergonhado. Não para isso que Deus nos chamou. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos colocar de cabeça erguida. Sabendo, Senhor, errei, mas estou aqui diante do Senhor, ó, fiel ao Senhor para me perdoar. Senhor, tropecei sim, Senhor, mas estou aqui. O Senhor é fiel para me levantar. Amém? Porque o Senhor assim fez. Quando Naamã mergulhava e saía, ele continuava sendo leproso. Quando uma pessoa sobe aqui, canta, desce, ele continua sendo pecador aí. Ele está sujeito a pecar. Ele está sujeito a tropeçar. Mas não esqueça que o Senhor, Ele continua trabalhando e trabalhando. A unção do Senhor, ela não falha na vida de ninguém. Assim como Ele continua derramando na vida de Naamã. Cada hora que ele baixava, que ele subia. Eu creio para mim. Olha, meus irmãos, eu vou falar para vocês, se fosse você, ia embora, não ia não? Não, vou sair dessa água suja, eu estou fazendo o que aqui? Mas ali dentro daquela água tinha uma unção que o próprio Deus colocou. Ali não foi pela água, não foi nem pela palavra de Eliseu, eu vou dizer para vocês. Foi pelo poder de Deus que ele quis mostrar para Naamã. Olha, eu sou o rei. Tá, você se prostra diante desse rei, você tem valor e tudo, você tem acesso. Mas eu sou o rei, porque mais adiante a gente pode ver Naamã engrandecendo o nome do Senhor. Naamã, depois ele começou a rejeitar todas as idolatrias, todos os deuses falsos, porque ele não há outro Deus igual a esse. Eu não vou prestar sacrifício a outros deuses, porque eu conheci o Deus verdadeiro. Por isso eu digo para vocês, quem já andou, quem já pisou no Santo dos Santos, não tem lugar para ele. Não tem. Uma vez que você conhece o Senhor, uma vez que a unção de Deus é derramada na sua vida, acabou. Acabou. Uma vez que o Senhor te selou, você não tem paz em outro lugar. Você não consegue viver, sabe por quê? Porque todo dia o Espírito Santo de Deus está aí, ó. Come back. Ei, você está aí, eu te mandei aí não. Sai daí. Eu quero você aqui. Eu tenho para dizer para vocês uma coisa. Deus não salva ninguém por nada. Por nada mesmo. Todos nós que estamos aqui na igreja, aqui sentados nesse local, todas as pessoas que estão nos assistindo online, Deus tem um propósito na vida, sabia? Nós muitas vezes não reconhecemos ou não queremos entender, porque muitas vezes é um sacrifício, pesa, e nós não queremos abrir mão dele.
dele. Né? Assim como Naamã não queria abrir mão, eu digo, da sua arrogância, da sua altivez. Ele não queria, mas ele teve que fazer isso. Ele não tinha outra opção. Ele não tinha outra opção. Eu preciso ser curado, então eu preciso me humilhar. Quem precisa busca. Não é verdade? A palavra de Deus diz que quem bate, abre. A palavra de Deus diz. Quem bate, abre. Quem busca, acha. E a gente vê que Naamã, ele buscou. E ele encontrou a cura dele. A gente vê que a unção do Senhor derramada ali naquele lugar, né, fez a diferença. Engraçado que nesse processo aqui de trazer essa mensagem, eu estava vendo algumas características do Rio Jordão e vendo que Deus ele fez muitos milagres ali, né? Usando esse rio está no Novo Testamento, está no Velho Testamento. Um que me chama muito a atenção foi quando foi o primeiro desafio de Josué. Né? Quando Josué ia entrar na Terra Prometida, o Senhor falou para eles, atravessa aqui e aqui vocês vão entrar na Terra Prometida. Certo? Os irmãos conhecem a história de Israel. Eu não quero voltar lá, mas eu só quero citar esse trecho para vocês. Engraçado que o Senhor falou para eles, vocês atravessam e vão estar numa terra que manda leite e mel, eu dei para vocês. Mas o Senhor deu uma terra que tinha dono. Você já viu uma coisa dessa? Às vezes eu falo com Deus, Deus, eu não estou entendendo o Senhor. Como o Senhor dá uma coisa para os outros que já tem dono? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós temos muita coisa que está na mão de outros, na mão de ímpios, sabia? Sabia? Eu aprendo com isso, o Senhor ministrou isso no meu coração. Sabe o que é? Porque tem muitas bênçãos para os filhos de Deus, que os filhos de Deus não estão tomando posse. Por isso que a gente sabe que não está aí para você estender a mão e pegar, você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que perseverar. Assim é no reino de Deus também. Um dia, nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face. Eu creio nisso. Cada um de nós. Né? Eu creio que ninguém está preparado para isso, ninguém quer ir tão já, mas a razão é essa, a verdade é essa. Um dia nós vamos ter que dar conta ao Senhor de tudo que fizemos nessa vida. E o Senhor, e você muitas vezes, ou eu pode reclamar, Senhor, mas eu não tive isso, eu não tive nada. O Senhor vai dizer, você não teve porque você não quis, porque tudo eu te dei. Porque está na palavra de Deus. Onde você colocar a planta do seu pé, aí é seu. Tá, eu não estou falando só do bem material aí de fora, não. Estou falando de paz, estou falando de tranquilidade, estou falando de harmonia, estou falando de amor, estou falando de transformação, estou falando de coração quebrantado. Porque isso é uma vida abundante na presença do Senhor. É uma vida abundante quando você pode andar de cabeça erguida por aí. Porque você sabe que você tem um advogado. Porque você sabe que você tem alguém que te justifica. Assim como Naamã sabia, naquele instante, né? Quando ele saiu da água, que ele olhou a pele dele, estava igual a pele de um menino. A palavra de Deus diz isso. Que a pele dele estava limpa, curada, igual a pele de uma criança. Pega na pele do Ian aí que você vai ver ó, que fofinha que é. Não é? Igual, assim estava Naamã. Um homem cheio de lepra, cheio de buraco, cheio de mancha. Branca na pele, ele saiu daí transformado. Para quê? Para mostrar para mim, para mostrar para você que o Deus Todo-Poderoso, ele continua trabalhando e não tem nada impossível para ele, nada. E aquilo que é difícil para o homem, pode olhar que se o Senhor falou, vai cumprir. Pode buscar, porque uma porta tem para que isso aconteça. Uma porta tem. Muitas vezes os nossos olhos não estão vendo por quê? Porque nós não conseguimos muitas vezes visualizar aquilo que Deus tem para nós. Mas a palavra de Deus diz, olha, os meus pensamentos é muito, mas muito maiores que os seus. Os meus caminhos é muito melhor do que os seus. A gente só planeja coisa boa para a gente, mas o Senhor tem melhor do que aquilo que nós planejamos. O Senhor tem melhor, é maravilhoso. É maravilhoso servir esse Deus. É maravilhoso saber que a unção do Senhor Jesus ainda está sendo derramada no nosso meio. Né? Muita gente, eu escuto por aí muita gente dizendo, o povo hoje não serve a Deus como antes, o povo hoje está relaxado, o povo hoje não crê nos mistérios de Deus, não crê nos dons espirituais. Crê sim, irmãos. Alguns não creem, mas eu creio, você crê. Muitos nós cremos. E Deus, Ele é fiel para trabalhar no coração daquele que crê. Né? Por isso, quando você escutar alguém dizer, não, porque a igreja antigamente, não, a igreja antigamente era ontem, hoje somos nós, que guerreamos pelo reino de Deus, que buscamos o reino de Deus, que afirmamos que Deus é fiel para trabalhar em todas as circunstâncias. A igreja de hoje somos nós, estamos aí para brigar pelo reino do Senhor, estamos aí para dizer que o Senhor cura, Ele ainda continua curando, que o Senhor salva, Ele continua salvando, Ele continua fazendo coisas impossíveis porque Ele não mudou. Ele
Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele ainda continua curando corações. Ele ainda continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque esse é um trabalho do Espírito Santo de Deus, que eu não posso fazer, você não pode fazer, o pastor não pode fazer, a diaconisa não pode fazer, o presbítero não pode fazer, ninguém pode fazer. Muitas vezes nós queremos mudar uma pessoa. Não muda, irmãos, ora. Não muda a hora. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Sabe por que nós não ganhamos muita alma para Jesus? Porque muitas vezes nós queremos fazer um trabalho que não é nosso. Muitas vezes nós queremos julgar, nós não somos juiz. Muitas vezes nós queremos mudar uma pessoa, nós não somos o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós muitas vezes não fazemos o nosso trabalho, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. O Senhor disse, vai e prega o Evangelho. Vai e prega a palavra de Deus. O resto o Espírito Santo de Deus vai fazer. Aquilo que é para fazer o Espírito Santo de Deus vai fazer, eu não vou fazer, nem você não vai fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos pregar a palavra de Deus enquanto há tempo. Se não aceita hoje, aceita amanhã, aceita depois de amanhã. Vamos ter amor para o próximo. Né? Vamos amar o próximo. Vou falar para os irmãos uma coisa. Meu coração dói, de verdade, quando eu vejo... Tem uma mulher que anda aí na rua, parece que toda vez que eu passo de carro, ela está aí na rua bêbada, não sei o quê. Meu coração dói, o Espírito Santo de Deus me incomoda. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu por ela. Entende? Porque Jesus já morreu, assim como ele morreu por você que está aí todo cheiroso, bonitinho, sentadinho no banco, ele morreu por ela também. E é o nosso dever encher a casa de Deus de pessoas doentes para ser curadas, de pessoas doentes para ser transformadas. Né? Porque o nosso Deus, assim como nós vemos como ele curou Naamã, ele é o médico dos médicos. A cura de Naamã não foi a cura só da lepra, irmãs. A cura de Naamã foi uma cura interior, muito mais profunda, inexplicável. Inexplicável, porque é um homem cheio do poder, um homem que vivia ali na presença do rei, um homem que corria até risco de vida em não adorar os deuses daquele rei, mas ele decidiu a não mais adorar os deuses estranhos. Ele disse, não, vou prestar sacrifício agora a esse Deus, eu vou buscar a esse Deus. Por quê? Porque onde foi esse Deus que deu ele a cura? Esse mesmo Deus que trouxe você, que permitiu que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra, que permitiu que eu estivesse aqui falando, ele não envelheceu. Ele não cansou, ele não distraiu. A palavra de Deus diz que ele não cochila, ele não dorme. Ele continua trabalhando. A sua causa é difícil? Faça igual Naamã, mergulha 7 vezes. A sua causa para o médico é impossível? Mergulha mais uma vez. A sua causa para o homem não tem solução? Eu creio que tem. Porque o meu Deus é um Deus vivo e é um Deus que opera. Por isso nós estamos aqui fazendo essa campanha. Nós não estamos fazendo campanha aqui de balde, não. Ninguém está parado do outro lado do mundo assistindo essa palavra de Deus de balde. Nós estamos aqui falando, nós estamos aqui ouvindo, porque Deus é um Deus vivo. Porque o Senhor Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu para te dar vida abundante. E assim como ele curou Naamã, ele tem poder para agir na minha causa e na sua causa. Ele tem poder para curar doenças incuráveis, se assim lhe apraz. Porque ele continua sendo soberano e todo-poderoso, se assim lhe apraz. Porque Deus, nós não podemos forçar e nem exigir que ele faça nada. Ele é Senhor e nós somos servos. Se ele quiser fazer, ele pode. Eu digo para você, se ele não fez, é porque ele não quer. É porque ele tem propósito, outro propósito diferente, que nós muitas vezes não entendemos ou não conhecemos. Mas que ele pode curar, ele pode. Que ele pode mudar, ele pode. Que ele pode restaurar, ele pode. Ele pode fazer o impossível, ele pode. E a gente vê aqui no mesmo capítulo de 2 Reis, mais adiante, a gente vê aqui que, acho que está no versículo 15, deixa eu ver. Então voltou, versículo 15, capítulo 5. Então voltou o homem de Deus a ele toda a comitiva e veio-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há outro Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Ele voltou no profeta e com ele veio toda a comitiva dele para dizer: eu reconheço que esse é o Deus e eu quero que de mim você receba uma bênção. Sabe por quê? Porque ele estava agradecido. Né? Muitas vezes a gente pensa, ele estava querendo pagar, ele ficou tão agradecido, ele já tinha gastado tanto com a saúde dele, eu creio, o texto assim, né, nos faz entender, que ele quis voltar, ele quis dar um presente para o profeta.
Não, o profeta, né? Não tinha ainda sido escrita essa palavra, mas ele estava lá de graças, recebeu, de graça dá. Ele estava lá. Então ele não aceitou nada. Mas Naamã quis fazer isso porque ele tinha um coração agradecido. Ele tinha sido curado. E aí está o testemunho da vida de Naamã. Ele quis voltar, mas o profeta não recebeu os presentes que ele levou. Porque o que era para acontecer, aconteceu. O nome do Senhor foi glorificado. Sempre o objetivo de um milagre é glorificar o nome do nosso Deus. Por isso é super importante a gente contar que o Senhor operou, que o Senhor fez, para que a fé dos outros seja aguçada. É super importante. A palavra de Deus aí, ela foi cumprida na vida de Naamã. Naamã foi salvo. Naamã foi curado. E o nome do Senhor foi glorificado. Né? E nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do milagre, o Deus do impossível, Ele continua operando, meus irmãos, em todas as causas. Se você está fraco, sem força, sem vigor, peça a Deus força, Ele te dá. Se você está desanimado, peça a Deus ânimo, Ele te dá. Se você está sem saúde, Ele te dá. Se tem algo impossível na sua vida, Ele pode fazer, né? Quem olha, por exemplo, eu vou falar agora de nós, o nosso povo, quem olha para nós, muitas vezes pode dizer que nós somos um povo pequeno, numericamente falando, para ir para um lugar tão grande, assim, digamos, suntuoso, né? Mas Deus, você não sabe o poder, a unção que Deus colocou na sua vida. A gente não pode ver, a gente não consegue ver, mas se Deus está permitindo que essas coisas aconteçam conosco, é porque Ele tem algo grande para fazer através de mim e através de você. Talvez nós vamos ter que mergulhar. O Espírito Santo de Deus me incomoda para dizer isso para a igreja. Para mim também. Talvez nós vamos ter que mergulhar, irmãos. Não importa se é só 7 vezes não, às vezes até mais. Para abrir mão de muita coisa. Nós precisamos mudar para lá. Não para a nossa honra, mas para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso, o Espírito Santo de Deus me diz. Nós estamos indo para lá para honrar o nome do Senhor. Amém? Nós precisamos às vezes, mergulhar. Muitas vezes. Talvez numa água suja, barrenta, como era o Rio Jordão. Talvez muitas vezes de madrugada, no chão, orando, eu não sei como. Mas nós precisamos mergulhar para que nós possamos receber essa unção da multiplicação. A unção da cura, a unção de correr, de buscar aqueles que estão perdidos para estar na casa do Senhor para ser curada. Eu preciso disso. Eu reconheço diante do Senhor, diante dos irmãos. Eu preciso dessa unção na minha vida, eu preciso desse renovo. Eu creio, eu preciso mergulhar para ter mais amor pelas almas, para não botar tanto obstáculo, para não colocar tanta dificuldade no momento de você fazer uma visita, de você falar do nome do Senhor, no momento de você falar da cura do Senhor na vida de cada um, amém? Na vida de cada pessoa. Por isso, irmãos, aquela unção que o Senhor, naquele dia, derramou ali, no Rio Jordão, para a cura daquele homem, que não... A unção, meu irmão, já falei uma vez, não estava na água. A unção não estava nem na palavra de Eliseu. A unção estava na decisão que o Senhor tomou. Hoje eu vou operar. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou glorificar o meu nome na vida desse homem. Amém? E o Senhor usou aquele rio. E o Senhor usou aquele profeta. E o Senhor usou aquela comitiva como testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém? Nós não sabemos onde é que o Senhor quer te usar e quer me usar. Mas em algum lugar tem um espaço para você falar de Jesus. Para você orar por uma pessoa. Para você trazer alguém para os caminhos do Senhor. Eu creio que essa unção de Deus... Ela já está operando nesse lugar nas nossas vidas, amém? E eu creio que ela continuará operando. E esse mesmo poder que o Senhor enviou naquele dia ali para curar uma doença incurável, o Senhor pode enviar nessa noite para você que está do outro lado nos assistindo, que tem uma situação difícil, uma situação sem saída. Para você que está aqui nesse lugar, que talvez o seu problema é assim, mas para você é grande, está te incomodando, está te atrapalhando, mergulha. Deixa ele ali dentro do Rio Jordão, deixa ele ali naquelas águas barrentas e levanta transformado para o poder de Deus, amém? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, eu não quero ultrapassar o tempo, já estou no meu limite, foi o tempo que nos foi dado, eu quero ser fiel a Ele, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, eu espero que essa palavra tenha falado no coração dos irmãos, amém? E que continue no decorrer da semana, irmãos, pensando, ministrando, Senhor, mostra para mim onde eu tenho que mergulhar, Senhor. Quantas vezes for preciso, Senhor, eu vou fazer para te agradar, para honrar o teu nome, para que o seu nome venha a ser glorificado, para que o Senhor possa ser engrandecido aqui na terra, Senhor.
Para que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer. Porque esse é o propósito, para isso o Senhor nos chamou, amém? Para que o nome dele seja expandido aqui nessa terra, para que o nome de Jesus seja glorificado, amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Orivaldo Pena, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos, Moés depois vai louvar o Senhor com um hino. Quando ele estiver louvando o Senhor com um hino, nós vamos aproveitar e vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu mandei uma mensagem para os irmãos que nos foi pedido para ajudar no velório, né, dessa moça aí da igreja Ebenezer, que faleceu. Então nós, como a igreja está comprometido, o caixa dela, nós temos, né, os irmãos sabem, uma despesa para pagarmos logo no início do mês. Aí nós pedimos que alguém, segundo o desejo do seu coração, segundo você possa, né, abençoar, né, e essa oferta será recolhida, será entregue, né, lá, não sei, ao pastor lá, ou ao pai da moça, para ajudar, porque foi algo que eles foram pegos de surpresa, né, e um sepultamento aqui fica na faixa de uns 11 mil dólares, sabe, irmãos? Então, às vezes não é fácil alguém despender disso de um momento para o outro. Então nós vamos estarmos, né, recolhendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, e eu vou aproveitar, vou estar ungindo os irmãos, né, enquanto o irmão Wesley louva a Deus com um hino nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. És tu, digno de ser louvado. És tu, digno de ser exaltado. És tu, único a ser adorado. És tu, meu advogado. Se os problemas desta vida tentarem te parar, não vão conseguir, pois Deus comigo está. Pois tu és o Deus da minha vida, pois tu és fonte de água viva, pois tu és Rei do universo, pois tu és o Deus que estás por perto. Filho, não esqueça que contigo estou. Filho, me adora
adore, eu sou Deus, eu sou. A porta aberta foi eu que abri. Os sonhos perdidos vou restituir. Contigo estou, não vou te deixar. Prossiga em frente e vitória terá, pois tu és Rei do universo, pois tu és o Deus que estás tão perto, pois tu és o autor da minha vida, pois tu és fonte de água viva. Esse louvor foi o Senhor que me deu, irmão. Uma vez em sonhos, eu vim aqui na igreja e passei ele no teclado. Deus faz assim, amado. Pois tu és o Rei do universo, pois tu és o Deus que estás tão perto, pois tu és o autor da minha vida, pois tu és fonte de água viva. Filho, não esqueça que contigo estou. Filho, me adore, eu sou Deus, eu sou. A porta aberta foi eu quem abri. Os sonhos perdidos vou restituir. Contigo estou, não vou te deixar. Filho, prossiga e vitória terá, pois tu és o Rei do universo, pois tu és o Deus que estás tão perto, pois tu és o autor da tua vida, Ele, pois tu és a fonte de água viva. Filho, não esqueça, eu não esqueço que contigo estou. Pode vir o que vier, meu amado. Filho, me adore, adora Ele. Eu sou Deus, eu sou. A porta aberta foi Ele, foi eu quem abri. Filho, me adore. Eu sou Deus, eu sou. Ele é Deus, pois Ele é o autor da tua vida, pois Ele é a fonte de água viva. Ele é Rei, pois tu és o Rei do universo, pois tu és o Deus que estás tão perto. Aleluias. Aplauda o Senhor, igreja. O universo, pois tu és o Deus que estás tão perto,
Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu senti o desejo de compartilhar algo nessa noite e dizer com vocês. Nós tivemos aqui aquela escola bíblica e naquela escola bíblica Deus usou o pastor Marconi, chamou os levitas, né? Orou pela igreja, principalmente pelos levitas. E ele lançou uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, né? Que Deus iria começar a dar hinos, né? Sobre a vida dos irmãos, para os irmãos, né? Isso já tem se cumprido, né? E na vida do evangelista Lismar, na vida do presbítero Wesley, é que eu faço pausa mesmo. Para dar tempo dos irmãos raciocinar, algum dizer assim, e eu? Né? Então, busca de Deus sobre a sua vida, porque essa promessa, porque irmãos, você sabe o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer mudar a maneira da igreja louvar. Entende como? O Senhor quer dar louvores, não saído dos estúdios, Ele quer dar louvores vindo do céu, para a igreja, louvores dEle, certo? Derramado aos corações. Essa só estou afirmando. Agora a palavra que eu quero compartilhar é o seguinte: Deus vai dar pregações também. Pregações ungidas, pregações que ninguém nunca pregou, pregações que você nunca ouviu ninguém pregar. Deus vai colocar no seu coração, sabe? Vai te colocar palavras, vai te colocar, né? Todos os subsídios que você precisar, sabe? Porque Ele zela pela sua obra. É Ele que zela por nós. Mas a senhora Conceição acabou de pregar. Você tem que fazer sua parte. Você tem que fazer sua parte. Amém? Você tem que fazer sua parte. Eu não me engrandeço com isto, mas tem vezes, irmãos, tem vezes que eu preparo uma mensagem em 5 minutos e chego aqui e me dá vontade de pregar ela 2 horas. Tem vezes que eu separo 3 mensagens na semana, na hora, faltando meia hora, eu falo, mas peraí, que Deus já mudou a mensagem. Às vezes eu não entende, mas você devia ter preparado, mas você preparou, prega outra e tal. Não, é que Deus mudou, irmão. É porque Deus sabe o que o outro passou, então Ele muda na hora. Entende? Aí em 5 minutos o Senhor ministra um versículo, eu vou lá, leio, o Senhor coloca a palavra, eu venho aqui, o hino fala, uma palavra fala. É desse jeito. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você sobre a visão da unção sobre Naamã. Amém? A unção que muda, né? A unção que restaura. Aleluia, Jesus. Vem à frente, aqueles que puderem. Vamos estarmos orando aqui juntos. Em nome de Jesus. Esse é o segundo elo. Põe essa garrafa ali em cima. Esse é o segundo elo. Amém? Esta é a segunda unção. Né? E nós somos ungidos para a honra e glória do Senhor. Nós queremos pedir por aqueles que estão assistindo conosco, por aqueles que estão nos lares, né? Eu não sei se é mentira ou não, irmãos. Vou comentar uma coisa com vocês. Outro dia eu entrei em contato com o pessoal da empresa, né? Aí, porque a gente gostaria de saber, né? Quantas pessoas vê, né? Eles chegaram a dizer o seguinte: olha, o canal de vocês tem dia que tem mais de 1000 pessoas assistindo. Sabe? Ele falou o seguinte, falou assim: agora, o dia que vocês tiverem
pagando a mensalidade, porque nós funcionamos com o que é de graça, então ele é mais limitado. Eu falei assim, vocês vão ver, porque aí aparece, né? E tem muitos. E eu, outro dia, conversando com um amigo meu, de uma igreja bem menor que a nossa, aí ele falou que a média de culto dele é de 1.200 a 1.400 pessoas assistindo em volta do mundo, sabe? Porque muitas pessoas também querem aprender o idioma, sabe? E eles jogam em muitas páginas, muitas coisas. Então, muitas das vezes nós achamos que são poucas pessoas. Alguns acham que Deus falou com ele, mas Deus está falando no mundo. Deus está te usando nos hinos, nos louvores, na mensagem, na palavra, na oração, sabe? Vamos orar nessa noite. Vamos colocar diante de Deus, né? Vamos também estar colocando a vida da Rayane diante de Deus, né, Rayane? Fez aniversário, né? Ontem. Aleluia. Deus abençoa, né? Glória a Deus, né? O da nossa irmã é sexta-feira, né? Sua esposa amanhã. Amém. Glória a Deus. Oramos ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, soberano Pai, nesta noite, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Pai, como é bom, Senhor, ver, ó Deus, como é bom, Senhor, estar, Senhor, no meio, ó Deus, do cumprimento da Tua palavra, do cumprimento daquilo que Tu faz, do cumprimento daquilo que Tu ages. Ó Deus, e nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por tudo que tem acontecido aqui, Senhor, neste meio. Deus, nós te pedimos, Senhor, por estas pessoas que o Senhor tem levantado, Deus, grandemente, Pai, e eu creio que para fazer a diferença. Pai, eu aproveito esse momento sobre essa campanha para orar, ó Deus, pela missionária Tatiane e pelo evangelista Lismar, Senhor. Eles estão, Pai, em um projeto, Senhor, de gravação, Senhor, de um disco, de um CD, para a honra e para a glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continua, Senhor, continua abençoando, continua derrubando as barreiras, continua, Pai, trabalhando grandemente, Deus. Sabemos, ó Pai, que foi o Senhor que plantou esse desejo no coração, foi o Senhor que tem aberto as portas, o Senhor tem, Senhor, levantado pessoas para estar, Senhor, trabalhando com eles, abençoando, ó Deus, pessoas, Senhor, que estão fazendo esse trabalho com maior dedicação, Deus, e é um cumprimento, ó Deus, da Tua palavra para com a vida deles, o coração deles, e que mais CDs possam estar vindo para a honra, para a glória do Teu nome, para que cumpra, Senhor, a Tua palavra no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, levanta também pregadores, levanta missionários, pastores, missionárias, Pai, levanta, Senhor, no nosso meio, presbíteros, diáconos, homens, Senhor, que pregam, que dominam a Tua palavra, homens, Senhor, para impactar o inferno. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que a Tua unção não seja regrada, que a Tua unção, Senhor, seja derramada com abundância. Deus, em nome de Jesus, nós estamos caminhando pela fé, nós cremos que o Senhor tem algo, e o Senhor tem pressa em fazer algo em nosso meio, e se for para a Tua honra, para a Tua glória, faça, Senhor, o mais pronto possível. Deus, nós oramos por esta campanha, Senhor, pelo motivo que cada um está fazendo, que seja, Senhor, na área da cura física, Senhor, restauração de algum órgão, de alguma situação, algum incômodo. Pai, entre alguma cura nessa noite, em nome de Jesus.
Se for para a salvação na vida da família, restauração de filhos, restauração em qualquer área, nós te pedimos. Salvação de esposo, oh Deus, de esposa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, nos usa grandemente aqui nessa cidade. Nos usa, Senhor, como profetas. Nos usa, Senhor, como atalaias. Deus, em nome de Jesus, abençoa as crianças, os jovens, adolescentes. Nós te pedimos, ó Deus, o Senhor vai abençoar a vida, Senhor, irmã Rayane, essa adolescente que completa, Senhor, completou mais um ano de vida. O Senhor acrescenta, Senhor, saúde, inteligência. Vai, Senhor, abençoando ela a cada dia. Prepare o futuro dela, em nome de Jesus. Abençoando seus pais, suas irmãs, abençoando, Senhor, ela seja a cada dia uma bênção na tua presença. A livra, Senhor, ó Pai, dos olhos cruéis, a livra, Senhor, dos corações malignos. Deus, nós te pedimos proteção à tua filha, que o Senhor aguarde, que o Senhor a abençoa. Abençoa todos os teus filhos, abençoa todas as crianças, e nós te pedimos, ó Deus, sobre essa família, o qual nós tiramos essa oferta, Senhor, que o Senhor traga o bálsamo, derrame, traga consolo, Senhor, àqueles corações. Também oramos mais uma vez pela família, ó Deus, do presbítero Wesley, Senhor, que o Senhor venha confortar toda a família, Senhor, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. E a igreja reunida diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Para terminar.